Boa noite, gente. Obrigado por virem mais um Saque Sangue. E vamos desenvolver um tema. E quando quiser aí compartilhar ou perguntar, a gente vai abrindo esse espaço, né? Então vamos começar a analisar como se comporta essa abertura, né, para a realidade. Né? Deixa a Valéria chegar aí para a gente. Boa noite, Valéria. Boa noite, Maurício. Então, eu estou começando agora, Valéria. A gente vai analisar, né, como que é essa abertura que cada um está experimentando, né, para a realidade, para isso que está acontecendo. Então, isso é recepcionado pelos sentidos, né? Então, nós estamos aqui ouvindo, vendo, né, sentindo o cheiro, sentindo o contato com as coisas, né? E, de alguma forma, isso vem não separado, né? A gente não consegue observar, isso é algo que está numa união perfeita, mas a gente não consegue observar nenhuma divisão, né? Onde esses sentidos eles entram em contato, né? É algo instantâneo. A gente está aqui ouvindo, vendo, sentindo. Então, isso é a impressão da realidade que nós estamos recepcionando, e estou dizendo agora do externo, vamos dizer assim, né? Vamos chamar assim. Internamente, você tem também, né, as construções mentais que vão surgindo de forma involuntária e as respectivas emoções, tanto quanto você presencia alguma coisa impactante, quanto através dos pensamentos. Então, existe um gatilho para cada emoção. Tanto uma emoção que pode ser perturbadora, quanto uma emoção que pode ser extremamente prazerosa, né? Que cause imensa satisfação. Então, é dessa forma que a configuração, né, da percepção do ambiente, da sensação, vai ocorrendo. Né? E ocorre de maneira natural, de maneira que a gente não precisa estar se esforçando. Né? Isso vai acontecendo naturalmente, assim como a respiração, a gente vai, então, tendo um contato natural com essa realidade, natural nesse sentido de espontaneidade, né? É assim que acontece, ok? E aí a gente vai tendo, então, essas impressões do mundo. Então você vai conhecer, por exemplo, você conheceu uma pessoa que você gosta muito, ou você conheceu uma pessoa que você não gosta tanto, e você conheceu uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma, né? Você está construindo a partir, né, das suas experiências pretéritas, né, as suas experiências passadas, os condicionamentos, as impressões passadas. Você está construindo um sentimento acerca daquela pessoa, né? E você está construindo a própria pessoa. Tá? Então, vamos notar que não só em relação a pessoas, mas em relação
a ambientes, familiares. Por exemplo, a casa que você mora. Você não nasceu, provavelmente, na casa que você mora. Concorda? Com o tempo, né? Vamos supor que você alugou, você construiu, você comprou. Quando você entrou na casa, a impressão sobre aquele espaço, sobre aquele ambiente era uma. Quando você foi convivendo com a casa ou com o ambiente, você foi gradativamente transformando esse ambiente em algo muito familiar, muito comum, porque você tem um contato frequente com esse ambiente. A mesma coisa acontece com as pessoas. Você tem um contato frequente. Você não conheceu a vida toda uma pessoa, por exemplo, que você tem um contato frequente no dia a dia, mas você vai, então, construindo isso, essa impressão, né, sobre a pessoa ao longo do tempo e vai até começando a transformar aquela primeira impressão em outra impressão ah, mais aprofundada, né? Você vai construindo, então, essa realidade. A partir daí, a gente pode concluir que nós sempre estivemos sozinhos, não é? Por quê? Porque tudo que vem até a gente, tudo que chega, a gente está construindo de certa maneira, está interpretando. Então, aquilo que está chegando, a gente está criando uma visão particular, uma impressão particular disso, de tudo que chega. Então, mesmo que você esteja com alguém, com uma pessoa muito próxima, mesmo que você esteja abraçando essa pessoa, todos esses estímulos e todas as sensações estão surgindo a partir de você e não de outra pessoa. Então não há comunicação válida, né, direta, com nada a não ser com essa sensação que você tem específica, particular, vamos dizer assim, né? E aí vem essa conclusão. Tudo o que você experimentou é você mesmo, ou é você mesmo, em última análise, né? Por quê? Porque tudo parte de você, nesse sentido, né? Então, a realidade, nesse sentido, é você. Não tem uma outra realidade que não seja você. Porque os contatos que você tem, tanto com o lado, entre aspas, externo e o lado interno, você não tem nenhuma divisão que possa interferir em você, ou nessa realidade está sendo construída. Olha, até aí, ok? Alguma divergência, alguma observação, alguma dúvida? Tá tudo ok? Tudo tranquilo? É isso Ô, mesmo? Mauri, Fala, fala, Valéria. quando a gente vai sendo conduzido nessa observação, dá um certo medo. Porque a gente vai se desprendendo daquelas ah, É muito louco. certezas, né? Aquelas crenças, vamos dizer, né? A gente começa a perceber uma outra coisa, né? Que a gente está falando aqui agora, uma outra visão, uma outra abordagem, e que a gente começa a falar, não, então quem que é o outro que está do meu lado, né?
é alguém que eu recebi as impressões, né? A forma do corpo, né? A forma do rosto, o cheiro, tudo ali, né? Vamos dizer, em relação a uma pessoa, né? A fala, comportamento. Mas, Como na verdade, hum. isso tudo estava no meu pensamento. Na verdade, por exemplo, vamos supor que você não conhecia, sei lá, uma pessoa do trabalho, uma amiga sua, que você não passou a conhecer a partir de por exemplo, a gente se conhece aqui pelo online há uns 2, 3 anos, vamos dizer assim, né? Aí, quando a gente se viu pela primeira vez, a gente teve uma impressão, aí vocês vão ouvindo uma conversa, vocês, né? Isso mais intensamente quando a gente está presente, né? Presencialmente com outra pessoa, a gente vai captando as expressões, o jeito de falar. Às vezes a pessoa é explosiva, às vezes a pessoa é mais tranquila. Quer dizer, você vai formando isso, né? E essa impressão da pessoa é sua, não é da pessoa. A pessoa, por exemplo, você pode achar uma pessoa muito bacana, o outro pode achar aquela pessoa extremamente desagradável. São duas impressões, né? Mas o que a gente está querendo dizer hoje é que isso surge a partir de você, né? E não se comunica com mais nada a não ser você. Eu tô dando um exemplo de uma pessoa, mas pode ser qualquer coisa, né? Um animal, um ambiente. E aí que isso que a gente chama de bolha de realidade, né? Que é uma realidade particular, uma realidade ah, que você está criando, queira ou não queira. Você não tem opção, não vou criar nada, né? Vou ficar isolado. Não, a partir do momento em que os sentidos estão ativados e você percebe, você tem um contato com o mundo surge. Só que esse mundo que surge é um mundo interpretado por você, é um mundo totalmente particular, né? Nesse sentido. Ok, Valério? Ok, outra coisa. É, o que eu sou de verdade não tem nada a ver com esse personagem, com essas coisas todas, criadas pela mente, impressões. Então, é isso que a gente tá, assim, vamos dizer, dissecando, né? A gente chegou nessa conclusão. Tudo que eu conheço do mundo, tudo que eu vivi até agora, eu vivi a partir de uma bolha de realidade que eu criei. A gente não está analisando o que nós somos ainda. Nós estamos analisando as situações, né? As criações, o surgimento dos condicionamentos. Né? Como que um condicionamento surge? Por exemplo, você falou em personagem. O que seria um personagem e o que seria o oposto do personagem? Eu quero dizer assim, por exemplo, a gente vai criando opostos. O bem, o mal. Né? O positivo, o negativo. O fogo e a água. Tá? E agora eu vou falar o personagem e o quê? O que é o contrário do personagem? O vazio, o Então, nada, tá o não vendo? perceber. O nada, o vazio. Vamos junto. Você é o vazio ou você é o personagem? Tudo. O vazio é o personagem? É, Então, não é na não? Não sei. verdade, Valéria, isso tudo também é algo que pertence ao a quê?
a essa impressão, aos pensamentos. A mente, isso é tudo A mente. mente, a gente está criando isso. Que existe um Ok. personagem, Uhum. que existe uma coisa que é o nada, que é o tudo, Aham. que é o vazio. Tudo Né? conceito, né, Maurício? Tudo conceito. Ok. Exatamente. Tudo conceito. Por quê? Porque nós não sentimos isso. Se você fala assim, o Maurício, eu sou o vazio, eu sou o nada. Aí eu pergunto, Valério, você sente que você é o vazio? Tá vendo? Você sente que você é a Valéria, você sente que é uma pessoa, né? Então, essas conclusões muito assim festejadas, né? Nós somos o vazio, nós somos a consciência, ou nós somos. Também tem parece uma preocupação muito em querer definir o que nós somos, querer chegar a uma conclusão. E que eu acho que não é uma conclusão que vai aproveitar nada, né? Assim, porque você vai ter uma definição sobre o que você é, mas de repente essa definição que eu dou para você, Valéria, você é X. Aí você fala, mas eu não acho que o Maurício está certo. Está fechado o microfone. Está fechado, Valéria. A gente está buscando uma fala que venha de uma experiência. Eu não quero falar do vazio sem ter a experiência dele, Isso. mas eu quero ter a experiência do que eu sou. Então, vamos lá. Vamos lá. Tudo isso que eu falei aqui, vocês concordam? Nós estamos numa etapa, né? A gente não pode pular a etapa, porque é um caminho, né? Então, ó, isso acontece. Isso é uma experiência direta, né? Os sentidos estão operando, eu recebo os estímulos através dos sentidos, eu recebo a comunicação das pessoas, né? Então, por exemplo, lá quando eu era criança, eu aprendi a falar essa língua, os pensamentos foram desenvolvendo com as informações, porque aí eu me comunico, né? Aí depois eu aprendi a ler, aí então eu tenho informações mais ampliadas, porque chegam as impressões, cada livro, na verdade, são as impressões daquela pessoa que está escrito ali. As impressões do mundo, as impressões do que ela está sentindo, de emoções, etc. Só que é daquela pessoa. Quando você vai ler, você vai criar suas próprias impressões, não vai ser igual daquela pessoa que escreveu. Né? Daí a falta de contato com qualquer outro mundo. Porque você só pode fazer contato com o seu próprio mundo. É nesse sentido. Né? Por exemplo, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Existem 7 bilhões de mundos. Porque não há como você deixar de interpretar e de ter a impressão que é criada a partir do condicionamento seu. Né? Então, isso já está claro. Né? Que é assim que funciona. Agora, uma segunda etapa, que aí vai chegar onde você está querendo, né? Que é o que eu sou, então. Né? Então, é assim. Quando você começa a olhar para isso que está acontecendo, você é, sente que não foi você que criou essa situação. Porque o mundo, você está aqui tendo contato com o mundo. Mas você poderia não ter contato com este mundo, ou ter contato com outro tipo de mundo, ou outros sentidos que não sejam esses que estão operando, né? Uma forma de sentidos que a gente nem pode nem imaginar, dimensões diferentes que a gente também pode não imaginar, né? Aqui são 3 dimensões, né? Então, a quarta dimensão, quinta, sexta, sei lá o quê, né? Mas é possível e a gente não consegue nem imaginar.
porque nós não temos condições de fazer isso. Mas uma certeza nós temos. Isso não se iniciou, né? Esse contato com a realidade, os nossos próprios sentidos, isso que está acontecendo não tem início pela sua própria vontade. Isso é algo que a gente deve olhar, né? Quando você começou a entender que você era você, foi muito depois do seu nascimento, né? Sei lá, 3, 4, 5 anos depois, sei lá. Quando você começou a entender que você era você, assim, entender não, a sentir, que até hoje a gente não sabe, né? Mas a sentir. Ah, e alguém começou a chamar você de Valéria, de Lilian, né? Donner, Vitor, Tereza, alguém começou a chamar, você começou a responder, aí você começou a entender, eu sou a Valéria, a minha irmã é a outra, o meu irmão é o outro, a minha mãe é o outro. Aí você começou a ter esse entendimento, né? Só que antes de você saber que você era você, no sentido de nome, né? Você estava ali já presente, mas não por sua vontade. Então, esse detalhe que a vida acontece, mas não porque você quer, porque você deseja. Porque a gente até gosta muito de viver enquanto está tudo bem. Mas quando está tudo ruim, você não quer viver aquilo, né? Mas você tem que viver porque você não está com a chave para desligar isso aí. Concorda? A gente não está com essa chave. Então a gente já pode concluir também que a vida que está acontecendo, ela não surgiu mediante a nossa capacidade de criar. Nós não temos capacidade de criar a vida. Eis aí uma limitação, né? Nós não estamos criando essa vida. A vida vai acontecendo, ela surge, né? Então não está no nosso poder, no nosso controle, ativar essa realidade. Apesar dessa realidade ser uma realidade particular nossa, porque as impressões são impressões nossas, nós temos a nítida impressão de que nós não criamos a nós mesmos. Ok? Aí é um ponto-chave. Você não pode dizer assim, eu me autocriei, né? Isso, quando você vai buscar uma definição de si mesmo na consciência, por exemplo, eu sou a consciência. Se você fizer essa afirmação, aí eu perguntaria, mas quem criou essa consciência? Você não pode dizer que foi você. Por quê? Porque você não tem consciência que foi você. É pelo simples fato de você não ter nenhuma consciência. Ah, eu me autocriei como consciência? Não, eu não tenho esse poder, né? Então, na experiência direta, a gente vai caminhando junto até entender, né? Pode ser a partir da nossa própria impressão, que nós não somos autocriados. Nós não criamos a nós mesmos. E o que que nós somos, fundamentalmente? Nós somos e temos, né, uma identificação não com personagem,
Não vamos chamar de personagem, mas com um senso de eu. E não estou falando ego. O ego vem depois com os condicionamentos. Um senso de eu que é alguém que existe. Por que que eu existo? Né? Eu existo porque as impressões vão chegando até mim, eu vou configurando particularmente tudo que vai chegando até mim, né? Eu vou tendo um entendimento, uma sensação, pensamentos, conclusões, e com isso vem as emoções, as questões psíquicas, psicológicas. A gente está inserido em culturas, né? Em uma cultura, está inserido numa cidade, numa sociedade, numa tecnologia. A gente tem acesso muitas coisas que os nossos antepassados não tinham. Então, a gente está criando o quê? Uma realidade. Nós que convivemos nesse tempo, estamos criando realidades semelhantes, mas não iguais. Porque igual é só se você. É só a única que você cria com você. Essa é igual. A nossa realidade, eu posso pensar ou sentir algo semelhante ao que você sente, mas não igual. Porque não tem como a gente medir isso ou verificar isso através de um instrumento preciso. Eu não posso dizer, eu amo assim com uma intensidade, né? Não, nós não temos como graduar isso. Né? Ou eu estou muito triste, qual a intensidade? Só que existe uma dinâmica dentro dessa bolha de realidade que é as coisas, né? Os fenômenos, os sentimentos, as emoções surgem, permanecem um tempo e desaparecem. Então, existe uma continuidade líquida, né? Uma continuidade de fluido, né? Um fluir. É assim que funciona. Né? As coisas estão em constante, eu não vou nem dizer mudança, né? Mas eu vou dizer que é um constante fluir. Um, um constante fluir mais particular. E aí eu pergunto, né? Antes da gente perguntar o que que nós somos, que daí a gente estaria parando no meio, eu já vou pular para um outro patamar, que é o que criou isso? Se não foi a gente já sabe. Não foi nós que criamos a nós mesmos. Não foi nós que criamos o mundo. Não foi nós que criamos o universo. Né? Então, para que ficar se identificando com um aspecto da criação? Vamos lá. Consciência é um aspecto da criação que está acontecendo. Presença é uma sensação da criação que está acontecendo. Assim como os sentidos, como as emoções, como as sensações, tudo são aspectos da criação, vamos chamar de criação, que está acontecendo. Por que criação? Porque surge independentemente da sua vontade. Não é você que está criando. Por isso que a gente não deve, então, é, relegar a um aspecto da criação que está surgindo a condição de definir o que somos. É um aspecto, não é a gente. Você pode dizer assim, eu sou a Valéria, por exemplo. E a Valéria tem consciência,
A Valéria tem consciência. Consciência está aqui acontecendo. Fundamentalmente, esse nome Valéria é aquilo que está mais íntimo, está mais profundamente arraigado dentro de você. Por quê? A vida inteira você se conhece por Valéria. Então, quando você começa a construir a sua realidade, a partir das próprias impressões e das impressões particulares, né? Porque você está ali dentro do seu mundo, não tem como eu acessar o seu mundo. Não tem como eu acessar o mundo da Lili, da Tereza, né? Do Vitor. Não tem como eu entrar e não tem como ninguém entrar nesse mundo. Porque tudo que chega até esse mundo, de cada um aí, é construído pelo seu olhar particular e não do outro. E aí você se torna realmente a Valéria, você se torna a Lilian, você se torna o Doni, porque é aquilo que você mais conhece, no sentido de estar familiarizada, intimamente familiarizada. Você não está, você não consegue se desvencilhar, se tornar a parte dessa pessoa que é a Valéria. Então não tem como a gente falar o personagem Valéria. Porque vai ficar algo que é a Valéria sem ser o personagem. Mas é Valéria. Fala, Lili. Maurício, então, diante disso tudo que você falou, né, que dá para a gente perceber bem que a gente está sozinho mesmo e o nosso relacionamento é com a gente mesmo o tempo todo, Isso. né? Isso. E o pouco do relacionamento desse contato que a gente tem com o outro tem como base as nossas próprias crenças. Então, na verdade, é com a gente mesmo. Isso. Né? Então, o que nos conecta realmente com outra pessoa, com o outro, é essa sensação de que a gente existe, que todo mundo é igual, não é? Acho Mas que a única... mas tem algo que está unido com você. A única coisa que pode estar unida com você. O resto é impressão, né? Mas aí você pode agir no mundo, né? Da melhor forma que você se dispõe a fazer isso. Você sabe o que é bom, você sabe o que não é bom. Você sabe que uma pessoa gosta de ser bem tratada, não gosta de ser maltratada. Qualquer um sabe disso, né? E muitas vezes a gente maltrata, né? Por quê? Porque a gente está nervoso, porque a gente está ansioso, a gente atropela e acaba maltratando, mas não queria maltratar. E depois, quer dizer, a gente vai observando essas coisas acontecendo, que também é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue nem observar isso. De tão acelerado que está o processo. Então, recua, vai vendo qual as relações que você está estabelecendo e entendendo que essas relações elas têm impressões diferentes para você e para o outro. Quando essas impressões são semelhantes, elas estão convergindo. Quando elas não são semelhantes, elas estão, então, se separando, né? Divergindo. Né? Converge, diverge. Isso em relação ao outro, né? Mas eu queria dizer e aprofundar, você está sozinha nesse mundo que você está construindo? Por quê? A impressão que a gente tem é de que existem outras pessoas. Sim, mas essas outras pessoas é você que está elaborando essas outras pessoas. Maurício. Uhum. Né? Elas existem,
Mas elas existem à sua maneira. Aham. Vamos lá. Você que tá, eu acho ele legal, eu acho ele chato, eu acho ele. Quer dizer, as suas opiniões são aquelas pessoas, né? O que está chegando para você. Não só as pessoas, o que você está recepcionando está criando impressões sobre o que você está recepcionando. E essas impressões são suas. Suas no sentido. A realidade surge a partir de você. Né? E essa realidade que surge é sua. Não é uma realidade que você possa trocar com outro, por exemplo. É isso. Mas existe uma semelhança com o outro. E aí essa troca acontece em algum nível, mas não no nível assim de uma possibilidade muito extensa, né? Tem um limite essa troca. Nossa, que maluco isso, mano. Mas o que eu estou tentando dizer, voltando, não foi você que criou a si mesmo. Por mais que você esteja criando o mundo, a realidade, esse mundo, essa realidade, não partiu diretamente de você, porque você também não criou aquilo que você está experimentando para ter essa impressão sobre aquilo que você está experimentando, né? Você não está criando isso. Algo ou alguém criou isso. Então, como não foi você que criou a você mesma, alguém te criou? Ou algo te criou? Sim, Hum? sim. E o que você sente? Eu não sei. Não sabe, Valéria? Não. Fábio, sabe, Tereza? Fala. Não, o que eu sinto quando fala isso, né? E quem te criou? Sinto só uma vontade de conhecer quem me criou, entende? Assim, como se isso pudesse ser conhecido, né? Eu Ó, fico assim. ó que coisa boa. Ó que coisa boa. Aí só vem isso. Tá, então deixa eu conhecer quem me criou. Foi só isso que eu pensei, Que assim. legal. Que legal. Ó, você não respira, né? Nós todos não respiramos, porque nós não inventamos a respiração. Né? O que eu quero dizer é assim, a respiração não saiu da nossa cabeça. O olho, né? Essa situação de olhos, né? De boca, ouvido, nariz, língua, corpo, mente, que tem lá no Sutra do Coração, né? Nada disso nós imaginamos. Então, quem, Maurício? Responde aí. Se eu responder na lata, né, Valéria? Aqui é algo assim, vai vendo, vai sentindo melhor, né? Vai sentindo. Uma coisa que é muito ampla, né? E que tem as mesmas características que a sua, no sentido de saber amar, né? Eu estou dizendo nesses sentidos elevados, né? Saber acolher, tem maternidade, tem paternidade, tem bondade, porque isso são sentimentos experimentados por você. Então, isso também foi criado, também foi doado. O que está acontecendo? Alguém doou no seu corpo, isso é óbvio. Alguém doou a capacidade de ver.
Alguém doou a capacidade de ouvir. Alguém doou a capacidade de amar. Alguém doou a capacidade de você acolher. Então, volta para essa fonte e vê, né, que não é você, mas que você é parte dela. É um paradoxo. É você? Até um certo nível, sim. Não é você? Depois de um certo nível, não. Não foi você que criou o universo. Não foi você que criou a Terra. Não é você que faz chover. Não é você que faz o sol brilhar. Nesse sentido, não é você. Não, você não tem a inteligência suficiente ou a capacidade de inventar um sistema solar. Mas existe. Então, isso que inventou o sistema solar, mas isso não é só engenharia. Eu não quero aqui tornar isso muito específico ou técnico, né? Que parece que a criação vai se resumir aos fenômenos, entre aspas, materiais, né? Mas isso que criou esse sistema solar também criou uma capacidade conhecida como maternidade, por exemplo. Então, isso que criou a maternidade também é mãe. Isso que criou a paternidade também é pai. Isso que criou o amor também é amor. Então, o amor é algo que você experiencia. Se você está experienciando o amor, ele não é seu, mas ele é seu. Paradoxalmente. Quando há uma doação, isso passa a ser seu de certa forma, mas isso não vem de você. Aí que está essa chave, né? A chave é essa. Tudo que você experiencia nesse mundo e que você identifica como as suas próprias experiências, de certa forma é a sua própria experiência, mas de certa forma não é a sua própria experiência. Porque isso é algo que vem de presente, é doado. Quando é doado, passa a ser seu, mas ao mesmo tempo não é seu. Porque não foi você que criou os seus próprios, a sua própria capacidade, né? Então aqui a gente vai, vamos dizer, descortinando um outro tipo de contato dentro dessa bolha de realidade, que é algo chamado Deus. E eu estou trazendo até vocês as impressões e as sensações e a experiência direta disso. Porque se eu falo logo, né, Valéria? Deus, sem entrar nesses meandros, vocês não vão sentir Deus. E qual é o objetivo? Sentir Deus. Maurício, a gente não pode compreender e nem saber quem é, mas a gente pode, aqui nesse plano, experimentar isso, né? Viver Deus, né? Através desse sentimento. Na verdade, Lili, é a única coisa que a gente não experimenta. Deus? Deus a gente não experimenta. A gente... Experimenta no sentido, no sentimento. Não. Ele está acima disso. Então, Deus, você participa de Deus. Por quê? Porque quem está experienciando não é você. Em última análise, é ele. O que eu quero dizer? Agora nós vamos voltar em São Francisco, né? Senhor, fazei-me um instrumento. Você já é um instrumento. Da vossa paz. De quem é a paz? Dele. Para que eu possa amar mais do que ser amado.
Quem vai amar mais? Ele. Você é só o instrumento. Que lindo. Né? Então a gente se coloca como algo separado. E a gente não é separado. A gente participa de Deus. Então não é nós experienciamos Deus, Deus nos experiencia. É diferente, né? Então, o que eu quero que vocês sintam? Experienciados por Deus e não experienciando Deus. Porque a gente se coloca num nível de uma capacidade autônoma e autoexistente. Nós não autoexistimos. Nós existimos a partir de algo. E este algo que nos faz existentes é que participa da nossa existência. E não ao contrário. E aí você começa a sentir que Deus está sentindo você. E não ao contrário. É uma mudança de percepção, Exatamente. de ponto de vista. E o que acontece, Valéria? Você se une a Deus. Você se entrega, se dissolve, desaparece. Porque aí você está na direção, você encontrou. Você encontrou essa direção. Você encontrou Deus real, Deus vivo, Deus que está experienciando você como algo que é inconcebível, que a gente não precisa nem saber o que é, mas a gente sente e que está te amando, né? Que está te acolhendo. Então, o que vem disso? Segurança. Aquilo que você sempre buscou, aquilo que nós sempre buscamos. Segurança e sentido. Segurança e sentido. Aí a vida passa a ter um sentido. Aí nós não estamos mais sozinhos. Porque da onde vem a nossa angústia? Da nossa sensação de incapacidade, né? Da nossa sensação de impotência, que nós nos reconhecemos fracos. Porque nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos quem nós somos, e nós ficamos no mundo buscando isso e cada hora se identificando com algo que o mundo traz. Mas a gente tem que ver e sentir principalmente aquilo que está atrás do mundo, ou aquilo que está antes do mundo, ou aquilo que está durante o mundo, do alfa ao ômega, né? Então, é tudo, né? Eu sou o início, o fim e o meio. Então, é nisso que está te amparando. Então, aí vem esse sentimento de amparo, né? Esse sentimento que você não está sozinho, sentimento que há um propósito, há um sentido, né? Mas não me interessa qual é. Eu não posso querer me, me arrogar, né? me, me colocar numa posição de centro das coisas, né? Porque a gente se coloca no lugar de Deus que a gente fica sozinho. Basicamente, a nossa relação com o mundo é uma relação de criar um mundo próprio, mas de repente, quando a gente entende, sente que esse mundo próprio é uma doação de algo muito maior e que isso também está sendo doado para todos os que existem e para toda a existência, nós percebemos que nós não estamos mais sozinhos e que nós estamos nos braços de Deus, no colo de Deus, no aconchego de Deus. Porque Deus é isso, acolhimento. Deus é algo que te recolhe, né? Como
é dito, né, que o Sri Ramakrishna falou, né, como a mãe, né, a gata que leva o seu gatinho com cuidado através da nuca, né, que pega pela nuca e leva. Então essa é a maternidade, né? Esse é um exemplo da maternidade. Isso ouvi hoje também do Marcelo, né, que a Línia compartilhou comigo, né, os vídeos do Ramakrishna, né, que o Marcelo Paiva, né, fala sobre eles, do Evangelho de Ramakrishna. Algo muito bonito, né, que o Arjuna, a gente sabe, né, dessa passagem que ele fala para Krishna, né, se apresentar daquela forma transcendental, né? E aí o Krishna começa a se transformar nessa totalidade, a se mostrar como essa totalidade, né? E o Arjuna fala para parar, né? Que ele não consegue. Então, ao mesmo tempo maravilhosa e torturante que causa terror, né? Terrificante, né? Então, aquela coisa que é duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí ele não consegue administrar essa sensação de ter esse contato com algo tão grandioso, né? Intenso. E aí ele fala uma coisa que é muito linda, né? Que o Marcelo trouxe, que é: eu prefiro, né? Eu quero que você se manifeste mesmo como esse meu amigo, que é Krishna, na forma de Krishna, né? Esse é que está aqui comigo, é esse que é meu companheiro, é esse que eu amo, né? Então, ele diz assim que Deus se manifesta na forma de pessoas que nós conseguimos amar, que nós conseguimos se referenciar. E ele faz isso por amor mesmo, por amor a nós, né? Eu tenho que me manifestar em algo que ele entenda, que ele consiga amar, que ele consiga estabelecer uma relação, né, referencial. Eu não posso me manifestar na minha forma cósmica. Então está aqui uma forma compreensível. Um gato, né? Um cachorro, a lua no céu. Aquilo que está despertando em nós esses sentimentos mais sublimes, né? De afeto, de admiração, de reverência. Então é assim que Deus vai se unindo a nós, vai se acoplando a nós, e nós vamos recebendo isso, né? Nós vamos recebendo Deus a todo momento sem saber. Mas agora, a partir de hoje, nós vamos saber. Então, hoje é uma mudança, hoje é um divisor de águas. A partir de hoje, saiba que Deus experimenta você e que Deus se mostra para você, né? E que você estabelece essa relação. E onde você é Deus e Deus é você, na relação que é estabelecida, no convite que é feito e na participação que é vivificada, né? Que surge disso. Eu participo desse banquete divino, né? O pão da vida, o banquete divino. E aí tudo é sentido como completude, amparo, confiança, amor e beatitude, bem-aventurança. Satchitananda, o sentimento, né? A emoção e o arrebatamento, o choro, o riso, a quebra do protocolo, a entrega, né? A entrega.
É muito sublime, né? Essa compreensão, porque a Lili está falando, essa compreensão de Ramakrishna é muito sublime, porque ela é, assim, pura, né? Ela é espontânea, ela vê Deus em todas as coisas, ela reverencia Deus em todas as coisas, mas não é Ramakrishna que está fazendo isso. Ramakrishna é um instrumento pelo qual o próprio Deus estabelece essas relações, sabe? Então, existe o quê? Uma participação nossa nesse banquete divino, né? E isso é o banquete divino. Quando a gente reconhece a realidade como o próprio banquete divino e você está participando desse banquete divino, o regozijo surge, a segurança surge, o sentido principalmente surge. Então, vamos agora nos aprofundar cada vez mais, né? Eu faço votos e eu peço que cada um se reúna, estabeleça essa relação mais próxima, mais profunda com aquilo que experimenta você eternamente